Olá, seja bem-vindo, 17 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o Cláudio Galvão, que é médico hematologista, para conversarmos sobre prevenção e tratamento de doenças do sangue. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Para a gente começar, quando a gente fala de hematologista, hematologia principalmente, muita gente lembra apenas de leucemia, mas essa especialidade vai muito além disso, né, doutor? Queria que você começasse comentando, explicando para a gente qual que é o papel de um hematologista. Bom, a especialidade, ela trata doenças do sangue, que são doenças as mais chamativas, são as hematológicas, né, leucemias, linfomas, mielomas, que a gente vai poder falar um pouquinho, e também trata de outras coisas, de disfunção da medula óssea, anemias, né? Então, assim, anemias, você tem aplasias, então, na verdade, aí começa tudo com um conceito básico, que é onde o sangue é fabricado. Então, as pessoas ficam pensando onde sai o sangue sai basicamente da medula óssea. Só que medula, ela gera já uma confusão, que você mistura a medula óssea com a medula espinhal. Então eu gosto de dizer que o sangue é produzido no tutano. Todo mundo conhece o tutano, no osso, corta ali, então o sangue é produzido ali. Todo o osso, principalmente os ossos longos, a bacia, ele está produzindo sangue o tempo todo. Perfeito. Hematologista, doenças de sangue. Doenças de sangue. Hoje no Brasil, quais são as doenças de sangue mais frequentes na população? Bom, os mais comuns, evidentemente, na maioria da população, são as anemias, né? Então, assim, anemia, e aí começa uma série de conceitos que estão corretos e estão conceitos equivocados. Então, assim, primeiro, assim, a anemia por falta de ferro, que é a mais comum, ela não vira leucemia. Isso aí é a primeira mensagem, e a gente sempre repete, que você pode ter falta de ferro, isso pode ficar muito grave, você pode até falecer disso, como se falecia muito antigamente, mas assim, a anemia, ela não vira leucemia. Então, o que acontece, né? Você tem a sua fábrica do sangue, nossa fábrica do sangue está produzindo lá os 3 grandes grupos: glóbulos vermelhos, as hemácias que carregam oxigênio, os glóbulos brancos, que têm a função geral de defesa, e o que foi conhecido depois, que são as plaquetas, são pequenininhas. Antigamente, lá quando começaram a estudar o sangue, eles achavam que aquilo era sujeira no microscópio, depois eles perceberam que essas plaquetas ajudam no processo de coagulação. Então, a plaqueta está lá para ajudar a coagulação. E o hematologista também trabalha com a coagulação. E falando de anemia, aí você tem que pensar, né? Você tem lá a fábrica do sangue, você imagina que você tem uma fábrica, tem sangue, ele está sendo produzido, está sendo gasto. Quando você tem uma anemia, você tem que perguntar, poxa, de onde está acontecendo essa anemia? Ela pode estar acontecendo por um problema na fábrica, então não está fabricando direito, por um problema de consumo excessivo, então o sangue está, por exemplo, anemia hemolítica, a hemácia está sendo destruída, e às vezes porque a fábrica não tem matéria-prima. Então aí entra a anemia principal, a anemia ferropriva, por deficiência de ferro. Então tem vários tipos de anemia? Vários tipos de anemia. Essa mais comum, o que acontece? Quais são as causas mais comuns? Você pega criança, etc., às vezes toma leite demais, come carne de menos, come mal, vai faltar ferro. Cirurgia bariátrica, vai faltar ferro. Dietas excessivamente restritivas, por exemplo, às vezes alguns tipos de vegetarianos, veganos, se eles não fazem reposição de ferro, você vai ter falta de ferro. Então, você tem várias situações em que falta ferro, e aí você tem que investigar as causas mais simples, criança, etc., é a causa dietética. Quando é uma pessoa mais velha, etc., você investiga e pode encontrar outras doenças, como, por exemplo, gastrite, como infecções numa bactéria que chama H. pylori, que infecta o estômago e que pode dificultar a absorção do sangue, intolerância à lactose e doença celíaca, que é uma doença que você tem uma intolerância grave ao glúten, um processo alérgico, e que dificulta muito a absorção de microelementos, como ferro, como vitamina B12, e isso dá anemia. Outra causa comum é a falta de B12 também, que, por exemplo, quando você tem dietas restritivas, vegetariano, vegano, você tem dificuldade em absorver. Então, esse tipo de anemia você requer investigação. Quem faz bariátrica, às vezes, precisa ficar repondo. E algumas doenças autoimunes, doenças, por exemplo, que você ataca pro seu próprio organismo, você tem deficiência de absorção de vitamina B12 por parte do estômago. Então, essas são as coisas mais comuns que o hematologista aí vai ver no dia a dia do consultório.
Depois você tem, por exemplo, no consultório que você vê distúrbios de coagulação. Aí você tem várias doenças, onde, por exemplo, aquela doença hemofilia, que é um distúrbio de coagulação gravíssimo, né? Onde você tem falta de um fator e você sangra demais, né? Então, são essas as grandes doenças comuns. Aí depois você vai para as doenças mais graves, que aí leucemias, linfomas, que a gente vai conversar. Doutor, você comentou da anemia, dessa suplementação de ferro. Eu vi alguns comentários, alguns vídeos do YouTube, Instagram, falando sobre essa suplementação de ferro. Muita gente falando que toma, descobriu que está com anemia e já está tomando. Em que momento precisa tomar essa suplementação? É verdade que qualquer anemia precisa fazer essa suplementação ou não? Não. Aí é que é importante. Porque, por exemplo, você tem doenças como leucemia, em que a anemia é um sinal da leucemia. Mas aí está acontecendo outra coisa. Está tendo um problema na fábrica, que ela está sendo, por exemplo, ocupada, não está funcionando direito. E aí, se você fizer suplementação de ferro, você vai piorar. Então, às vezes tem aquela coisa, vamos suplementar ferro para todo mundo, qualquer anemia, não. Então, a gente faz uma investigação mínima para tentar entender a causa da anemia. Toda e qualquer anemia, ela tem que ser investigada. Claro, assim, anemia em criança, etc., que come mal, ela é muito comum. Mas se as pessoas vão ficando mais velhas, você tem que investigar a causa. Pode ser uma mulher que menstrua demais, pode ser uma pessoa que come de menos, mas você tem sempre que ir atrás disso e fazer uma investigação mínima para saber por que você está com aquela anemia. Existe relação entre anemia e problemas cardíacos também? Quando você tem doenças crônicas, você pode chamar da anemia da doença crônica. Doença renal, problema cardíaco, então você pode levar a uma anemia. E claro, se você tem uma anemia que é crônica, etc., e você já tem problema cardíaco, o seu coração vai ser obrigado a trabalhar mais. Se você é uma criança que vive num ambiente de anemia, de má nutrição, você vai forçar seu coração a trabalhar mais. Por quê? Aquela célula vermelha, né, o sangue é vermelho porque a gente tem aquela fração de ferro, dá aquela cor avermelhada, aquilo tem que tá carregando o seu oxigênio. Se você tem menos daquelas células, você tem que bombear mais, você tem que fazer um trabalho maior, seu coração trabalha mais, seu pulmão trabalha mais para você conseguir levar oxigênio em todo o organismo. Legal. E quais são esses sintomas mais comuns com a anemia? Geralmente as pessoas começam a ter um cansaço inespecífico, por exemplo, começa a queixar de queda de cabelo, é muito comum em mulher, pacientes às vezes doença celíaca, por exemplo, você não sabe, você tem aquela intolerância a glúten, você faz aquele processo e você começa a ficar com uma anemia mesmo leve, uma deficiência crônica de ferro, vai dando um cansaço inespecífico, às vezes você não percebe, aí você vai investigar e depois que você trata, você toma o ferro, você começa a perceber que realmente você estava indisposto e aí você voltou a ficar bem disposto. Então, isso que é interessante. É claro que aí você vê o seu vizinho, meu Deus, ele tomou ferro, ficou ótimo, eu também quero. Mas não é bem assim. Mas quando o paciente tem deficiência, é muito impressionante. Então, bariátrica, etc. Às vezes a pessoa está sentindo cansaço, você faz aquela reposição e às vezes, por exemplo, cirurgia bariátrica a gente faz pela veia, a pessoa melhora muito rápido, né? E aí, bom, todo mundo acha, eu vou tomar igual o Popeye, não? Quem é mais antigo lembra, aperta aquilo lá com espinafre, tem ferro, você fica forte na hora, mas não é assim para todo mundo. Doutor, você comentou sobre a anemia falciforme. Essa que é a descoberta desde o teste do pezinho? Ou não? Essa é outro tipo de anemia, outra família, então são as anemias hereditárias. Então essa você tem um problema genético, onde a hemácia fica com o formato de um foice, por isso que ela chama falciforme aqui em São Paulo, mas em outros estados chama drepanocitose, né? Mas é a hemácia torta, ela entra na microcirculação, ela explode. Essa anemia, assim como outra que chama talassemia, a talassemia, por exemplo, é de italianos, a falciforme é da população negra. Essa anemia é uma anemia genética que vai acometer a criança desde muito cedo, ela vai precisar de transfusões, ela precisa de uma série de cuidados, e é uma anemia muito mais, vamos dizer assim, muito mais complicada, que requer acompanhamento. Então, por exemplo, você que tem testes hoje do pezinho, às vezes você tem só o traço, é metade. Quem tem traço não apresenta nada, mas você tem que saber isso para poder ir atrás e não deixar que um traço encontre outro traço e você tenha
os dois pais com traço e têm anemia falciforme. Ah, então pode não aparecer no teste do pezinho, mas depois desenvolver? Ele aparece no teste do pezinho, mas quando você só tem 50%, você herdou só do seu pai. Se você herda só de um familiar, você não faz a forma completa. E aí, assim, não vai atrapalhar a sua vida. Mas se você herda dos dois, você tem anemia falciforme. Quando você sabe que tem o traço, você vai casar, etc. Vai fazer aquela pessoa, ela faz esse teste, é um teste super simples, e descobre se a pessoa tem traço. Aí fala, nós temos possibilidade de ter um filho com falciforme. A questão é que o teste do pezinho, que vê a anemia falciforme, ele tem em torno de 25, 28 anos. Então, as pessoas que são mais velhas não sabem se tem. E aí a gente pega famílias, por exemplo, que têm filhos com surpresa, aparece uma anemia falciforme e eles descobrem um traço. O que acontece? A falciforme é de herança africana, só que o Brasil é miscigenado desde há muito tempo. Então você tem crianças que eles não têm a menor ideia de quem era negro, porque isso está muitas gerações atrás. Então, acho que uns 2, 3 anos atrás, eu estava conversando com um especialista em anemia falciforme e falei, olha, aqui no Brasil a gente tem paciente com anemia falciforme com olhos azuis e branco. Ele me olhou espantado. Eu falei, sim, o Brasil se miscigena há 300 anos. E então, assim, a gente tem isso. Assim como a gente tem a talassemia, que é uma anemia de italianos, e em pacientes de cor de pele mais escura, que também não sabe que tem lá um descendente do italiano ou grego, que ficou muito para trás, e que apareceu aquela anemia ali. Perfeito, doutor. Peço licença a você, já voltamos a conversar. E olha só, a TV Câmara acompanhou a Blitz Educativa promovida pelos agentes de trânsito mirins. A iniciativa reforçou a conscientização sobre segurança viária e cidadania, envolvendo estudantes e motoristas em uma ação de aprendizado e responsabilidade no trânsito. Confira na reportagem. Com colete, crachá e muita responsabilidade, os agentes de trânsito mirins assumiram uma missão especial: conscientizar motoristas sobre a importância de atitudes simples que ajudam a salvar vidas no trânsito. Os mais antigos não tiveram essa oportunidade de ter educação para o trânsito nas escolas. Então, eles aprendem, eles gravam e eles cobram, especialmente dos adultos, dos pais, dos responsáveis, usar cinto, cadeirinha. Então, eles ficam de olho, velocidade, e eles falam o porquê que é necessário cumprir a regra. Não é por causa da multa, é por causa da vida deles e a dos adultos. Antes de participarem da Blitz Educativa, os estudantes passaram por uma formação com aulas teóricas e práticas sobre segurança viária. A proposta é estimular a consciência no trânsito desde a infância. A gente faz 4 encontros em sala de aula e aí a gente sai com eles para a rua para ver como funciona na prática. Então eles abordam os motoristas, verificam a condição do veículo e aí entrega no final o relatório completo. Se precisar arrumar alguma coisa, aí já fala com o motorista, olha, precisa melhorar aqui, aqui, aqui. Então eles, na prática, vão ver como é que funciona. Com o aprendizado na prática, as crianças foram às ruas para conversar com motoristas e motociclistas. Durante as abordagens, realizaram um checklist de segurança e reforçaram orientações sobre o uso do cinto, o respeito à sinalização e a atenção a pedestres e ciclistas. Foi muito legal participar da Blitz, eu vi carro, eu vi se o farol estava funcionando, o farol da ré estava funcionando e tudo está funcionando, estava tudo ok. O que tem que estar funcionando é o farol de trás e o farol da frente e tem que estar com cinto. A maioria da pessoa da frente ou a maioria da pessoa de trás precisa usar o cinto. Eu aprendi que tem que andar com cinto de segurança, tem que andar com capacete de moto. A gente aprendeu que sempre tem que usar o cinto de segurança, capacete na bicicleta, na moto e sempre ter muito cuidado. Quem passou pela Blitz pôde acompanhar de perto o envolvimento dos alunos. Nossa, eu gostei, foi legal elas perguntando, sabendo tudo, olhando seta, tudo certinho, o que precisa, as coisas importantes, necessárias. Isso é bom saber desde novo que quando é criança, vê até o pai fazendo errado já corrige, né? Porque na inocência deles, eles já corrigem automático. Então isso é muito bom. A ação nas ruas foi apenas uma das etapas do projeto. Agora, os participantes aguardam a conclusão da formação e a entrega do tão esperado crachá de agente de trânsito mirim. Então agora a gente tem mais uma aula que é no Parque dos Eucaliptos. A gente vai na minicidade, leva eles para andar de bicicleta, toma lanche, brinca bastante. E lá eles aprendem também a sinalização, como eles aprenderam em sala.
eles vão olhar lá na minicidade a sinalização, respeitar as regras e andar de bicicleta também, para eles entenderem como funciona. Que afinal de tudo, a gente entrega o crachá com a foto deles, o nome, um certificado, e eles guardam isso para o resto da vida. A gente tem experiência já de criança que está no segundo ano, né, já está no ensino médio, e me falou, olha, você foi meu professor lá no 4º ano, eu tenho ainda o certificado, então é bem legal. E eles se lembram e guardam mesmo, eles levam isso para a vida. Que legal. E mês passado as crianças já receberam um certificado de agente de trânsito mirim. Foi muito bacana o evento. E agora a gente volta a conversar com o Cláudio Galvão, que é médico hematologista. Cláudio, você comentou um pouquinho sobre leucemia, né? Talvez leucemia seja a que mais assusta a população, mas traz dúvidas também. O que é a leucemia? Então, assim, o nome leucemia é antigo, né? Vem lá de sangue branco, do primeiro alemão que descreveu aquilo. Então, os pacientes lá, né, apareciam lá com uma quantidade de células muito grande brancas no sangue. Quando você colocava num tubinho e olhava, aquele sangue tinha um monte de uma substância branca, que são as células brancas, os leucócitos, chamava leucemia. Hoje a gente tem vários subtipos de leucemia, então basicamente o que é? Imagina que você tem lá a fábrica do sangue, está lá dentro da medula óssea, e você começa a ter produção de células que são anormais, que são doentes. Essas células doentes, elas começam a ocupar o espaço daquela medula óssea. Então você está lá, aquela fábrica, vamos dizer, aquele cara que está rebelde, está contra, ele começa a ocupar o espaço e você não consegue ter produção. Então você para de ter produção de célula vermelha, para de produção de célula branca normal e para a produção de plaqueta. E aí vem a questão. Muitos desses pacientes com leucemia, eles vão se apresentar inicialmente com uma anemia. Por quê? O que ele apresenta anemia? Aí é diferente da outra anemia comum. A outra anemia é porque está faltando ferro, está faltando B12, está faltando insumo para a fábrica, ela não está fabricando, então ela não está conseguindo produzir. Nesse caso, não. Nesse caso, a fábrica está ocupada, está atrapalhada por essas células doentes. Aí essas leucemias você vai classificar de agudas e crônicas e depois subtipos celulares, que aí é mais complicado, mieloide, linfóide, depois você vai fazendo uma série de classificações. Mas basicamente as crônicas são doenças que vão desenvolvendo devagar, lentamente, e as agudas são células que agudamente ficam doentes e começam a ocupar todo o espaço. A que mais assusta são as leucemias agudas. Sim. Então, assim, as leucemias agudas hoje você faz uma classificação com teste molecular, com uma série de coisas, testes importantes, para você conseguir classificar e ver como é que você vai tratar. Muitas das leucemias você trata com quimioterapia. Hoje, com remédios novos, chamados imunoterapia, você consegue tratar. E algumas vão precisar de transplante de medula óssea. Aí existe essa internação hospitalar quando é aguda? Isso, quando é aguda. Quando é crônica, o que aconteceu com a crônica? A crônica, eu vi a mudança, né? Leucemias crônicas, você chegava, fazia o diagnóstico, o paciente ficava lá com a leucemia crônica, ela evoluía, você não tinha muito mais o que fazer, a não ser transplante, isso muito tempo atrás, e você perdia esses pacientes. Hoje, algumas leucemias crônicas, o cara chega no consultório e fala, o senhor está com uma leucemia crônica, o senhor faça esses exames, volte na outra semana, a gente confirma, na outra semana a gente dá um comprimido, o senhor toma um comprimido por dia, todo dia, e está tudo certo, o senhor apareça aqui e acabou, o paciente não interna. Então, isso foi uma revolução, né? Uma coisa que foi uma revolução que vem acontecendo, começou a acontecer. Esses pacientes com leucemias crônicas, hoje, assim, você não sabe nem que ele tem leucemia crônica. Se ele não te contar, o exame de sangue dele é normal. Então, isso foi uma revolução. Nas leucemias agudas, você vai ver quimioterapia, vai ver outros tratamentos modernos que vêm chegando também, alguns em comprimidos, que você ataca um probleminha específico ali que teve na célula, você ataca aquilo e consegue curar a leucemia. Agora, o transplante. O que é o transplante de medula óssea? Então, voltamos. Assim, o transplante de medula óssea é o transplante de tutano. Então, já vamos trocar o nome. Então, você precisa pegar um tutano de uma pessoa saudável
e tentar usar numa pessoa doente. Então, isso foi feito, começou a ser feito pelo Dr. Thomas lá no final dos anos 60. O Dr. Thomas era um sujeito muito interessante, eu cheguei a conhecer ele pessoalmente, lá no começo da residência. Era um senhorzinho muito simpático, muito humilde, apesar de ser ganhador de prêmio Nobel, era uma pessoa muito humilde, e que ele percebeu que ele podia pegar uma medula óssea de uma pessoa, ele começou a fazer isso em cachorro primeiro, e jogar para uma outra pessoa. Então, como é que você faz o transplante de medula óssea simplificando? Você pega esse paciente, faz uma quimioterapia muito intensa ou uma radioterapia para matar a medula óssea dele e bota a medula óssea do outro, do doador. Como é que você pega a medula óssea do doador? Você faz uma punção ali no osso da bacia, não tem nada a ver com a medula espinhal, nada a ver com a coluna. Muita gente confunde, né? Então, assim, é só uma questão de nome. Então, você pega o tutano ali, para simplificar, e tira o tutano e coloca no receptor depois que ele fizer todo esse preparo. Outro método mais comum é você dar um remédio para o doador, você faz ele jogar essas células jovens para o sangue, para a periferia, e você colhe em uma máquina que é parecida com a máquina de hemodiálise, ele filtra e tira as células interessantes, as células brancas que eu quero, para colocar no receptor. Problemas desse transplante. Primeiro que eu preciso ter compatibilidade imunológica. Isso é mais difícil. Isso é a parte mais difícil. Então, antigamente, só conseguia fazer com o irmão. Hoje, com os bancos. Então, assim, na verdade, você quando vai para um banco, você não vai doar sua medula. Você tira uma amostra de sangue, eu confiro sua identidade genética, você fica lá no banco lá guardado, pode ficar para sempre e nunca doar. Ou pode te chamar e falar, olha, você tem uma pessoa para você doar, e você não sabe, às vezes a pessoa até te conta, fala, você vai fazer uma doação, vai ser internacional, sua medula vai viajar lá para os Estados Unidos. Ou como antigamente, agora isso é mais fácil, mas antigamente a gente ia buscar, né? Então eu já fui buscar medula em Chicago, já fui buscar medula em Houston, você viajava e trazia a medula numa bolsinha. Então isso era uma coisa que é uma coisa que foi se popularizando. Então hoje você consegue do banco e hoje também você não precisa mais de 100% de compatibilidade. A gente tem alguns truques que a gente consegue pegar uma pessoa 50% compatível, um irmão, um pai, um filho, e usar essa medula. Então ficou mais fácil você conseguir fazer transplante. Hoje a limitação, principalmente no SUS, na verdade é de número de leitos, que ainda é um processo caro e você não consegue fazer. Aí como é que você faz? Você faz essa quimioterapia, infunde a medula, o paciente fica um tempo lá com uma imunodepressão enorme, com a defesa lá embaixo, você faz transfusão de sangue, faz transfusão de plaqueta, até que a medula pega. Aí vem outro problema, a medula traz quase todo o sistema imune. Então, você tem uma doença, chama doença do enxerto contra hospedeiro. A sua medula, o seu tutano novo, te rejeita. Ele faz uma rejeição. Então, ele quer te rejeitar. E aí, você tem que trabalhar com isso. Então, você tem que monitorar a rejeição. Você vai usando o imunossupressor para controlar isso e vai trabalhando para que a doença não recidive, ela não volte. E é curioso que os outros transplantes, por exemplo, de rim, fígado, coração, você usa imunossupressor o resto da vida. Nesse paciente, não. A imunossupressão ela é temporária, 6 meses, 1 ano, e depois você pode parar e esse paciente não toma mais nada. Ele não vai tomar imunossupressor, não vai tomar mais nada. Então, eu tenho pacientes que eu transplantei já, eu sou antigo, né, no tempo de residência, que já estão fazendo aí seus 30 anos de transplante de medula. Hoje os tratamentos evoluíram bastante, né? Então, quanto mais cedo essa doença é identificada, é melhor para o paciente, né? A leucemia crônica, às vezes ela se arrasta, porque às vezes ela pode ser muito pouco sintomática, e o sujeito foi fazer um exame de sangue e descobriu. A leucemia aguda, ela é gritante, ela grita, então o que ela vai dar? Vai dar sintoma de anemia, a pessoa vai ter cansaço, vai começar a sangrar, vai começar a pegar uma infecção atrás da outra. Então, ela, vamos dizer assim, ela é mais fácil de diagnosticar. Ela não é uma coisa que, difícil, não consigo. Mas ela precisa de um atendimento urgente. Dependendo da leucemia aguda, o atendimento tem que ser muito urgente. Os pacientes podem sangrar, etc. Então, isso é uma coisa que o paciente precisa internar e precisa tratar. Além da leucemia, existem outros cânceres que a gente já vai comentar. Peço licença a você.
E olha só, em 1º de agosto estará aberto o processo para inscrições do concurso para a criação da letra da valsa, nas margens do Paraíba, de autoria do compositor jacariense José Maria de Abreu, que busca valorizar artistas, compositores e letristas da região Vale Paraibana e resgatar também a memória da produção cultural do musicista patrono da Fundação Cultural de Jacareí. A participação será exclusiva para letristas moradores do Vale do Paraíba. O grande vencedor receberá uma premiação de R$3.000. As inscrições poderão ser feitas no site da Câmara, que é o jacareí.sp.leg.br, através de um formulário online. E com as baixas temperaturas, a Prefeitura de Jacareí continua a Operação Inverno deste ano. Saiba mais na reportagem a seguir. Com a chegada antecipada das baixas temperaturas, a Prefeitura de Jacareí deu início à Operação Inverno 2026. Desde o dia 18 de junho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ampliou as ações de atendimento e acolhimento voltado às pessoas em situação de rua no município. A Operação Inverno aqui no município de Jacareí, a gente tem um horário estendido para abordagem. Ou seja, pessoas já da abordagem do Centro Pop, Casa de Passagem, fazem, os servidores, né, se organizam e a gente faz essa ronda noturna, essa ação noturna. Ela começa às 18 horas, termina às 22 horas, onde a gente tenta, pede, por favor, que eles venham para a Casa de Passagem e não fiquem expostos ao frio da noite, né? Além das ações de abordagem social, a Prefeitura oferece acolhimento noturno por meio da Casa de Passagem. Já durante o dia, o Centro Pop disponibiliza diversos serviços, como acompanhamento psicossocial, encaminhamentos para a rede de assistência e atividades socioeducativas. Chegando lá, ele vai ser acolhido, ele vai provavelmente pegar uma roupa nova, ele é conduzido a um banho quentinho, já tem comida esperando, a gente tem parceria com uma empresa que fornece para a gente, chega quentinho, então ele toma um banho, ele janta, fica ali socializando com os demais, caso ele queira, e depois ele vai para o quarto ter uma noite de sono com o cobertor bem quentinho. A população também pode colaborar com a Operação Inverno por meio da doação de agasalhos, cobertores e outros itens de inverno, contribuindo para ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade durante os períodos de frio intenso. De todas aquelas pessoas que, nesse momento, se sensibilizam, têm alguma coisa para doar, é o momento. Nós estamos com caixas do Fundo Social em vários lugares aqui na cidade, inclusive aqui no Paço Municipal, na Prefeitura, a gente tem uma. Mas, para quem puder se deslocar até a Casa de Passagem e deixar para a gente lá, principalmente agasalho, roupa, porque doação de roupa de homem é um pouco mais difícil. Mulher a gente tem muita, mas homem falta. Então, vamos aí fazer um desapego das roupas e poder doar para a gente agradece muito. O serviço de abordagem social pode ser acionado pelos telefones 12 3951 6811 e também pelo 12 99156 0089 para informar sobre pessoas em situação de rua que necessitem de atendimento. O horário ampliado da Operação Inverno permanecerá em vigor até o dia 31 de julho. E voltamos a conversar com Cláudio Galvão, que é médico hematologista. Doutor, você comentou um pouquinho sobre doação de medula óssea, mas quem que pode fazer essa doação de medula? Como que a pessoa pode se cadastrar? Como funciona? Isso geralmente você faz o cadastro no Hemocentro, né? O Brasil tem um volume de doadores grande, então na verdade você faz um cadastro, você colhe uma amostra de sangue e fica no banco de dados a sua identidade imunológica e fica disponível para qualquer banco internacional, inclusive, que está conectado com o Brasil, então você pode doar e essa medula vai para fora. A questão é que assim, para ser compatível, ainda mais numa população miscigenada como a nossa, é uma coisa bastante incomum. Então você faz, geralmente no Hemocentro, você vai lá e fala, olha, quero ser doador. Hoje a gente está cadastrando pessoas de 18 a 35 anos. Ah, mas por que 35 anos? Porque quanto mais velho o doador, pior a qualidade do transplante, o desfecho muda. Então você pode entrar no banco até 35 anos, mas eles podem te chamar depois com 40, com 50 anos. Então é assim que é feito o cadastro. E aí, por exemplo, se você fez um cadastro e apareceu alguma pessoa que você vai ser um potencial doador. Aí eles te chamam de novo, perguntam se você está disponível.
Aí eles colhem de novo uma amostra para confirmar a tua identidade imunológica. Aí você confirma de novo que está tudo bem. Aí eles vão fazer testes em você de sorologia para ver se você não está com infecção. Se você é mulher, eu estou grávida, não posso doar agora. E aí você vai fazer a doação, vai para o centro. Um hospital, geralmente é um hospital que faz transplante, que vai coletar a sua medula ou aqui fazendo uma punção no osso da bacia, ou às vezes só por sangue periférico, você toma um remédio e faz aquela coleta. Legal, e aqui a gente tem o Hemocentro pertinho da nossa cidade, né, aqui do lado. Então aí você consegue fazer o cadastro lá, mas é um cadastro, eu me cadastrei, sei lá, em 2003 e nunca me chamaram, né? Mas a probabilidade de chamar é muito baixa, mas é interessante ter, porque às vezes eu tive uma situação há muito tempo atrás, quando eu estava em Porto Alegre, que era um doador que tinha entrado no cadastro há um mês e ele acabou indo doar. E foi uma coisa interessante, porque esse doador, ele era de São Paulo, na época ele estava no Rio Grande do Sul, e tinha tido um problema técnico aqui no HC de São Paulo, e aí ele viajou até o Rio Grande do Sul para fazer a doação. E foi muito bacana. Era uma coisa anônima, né? É complicado isso, porque você não pode dizer quem é o doador, quem é o receptor, eles só podem se conhecer, se não me engano, 2 anos depois, com o consentimento de ambos, aí as pessoas se conhecem. Aí aqui tem uma história interessantíssima, que tem até na televisão, o Flá Medula, que é um menino que trabalha na indústria farmacêutica que eu conheço, que ele foi doador de um outro menino, e aí fizeram uma reportagem, e eles se encontraram no estádio de futebol do Rio de Janeiro, um era Flamengo, outro era Fluminense, mas foi uma coisa super bonita. E já teve, alguns anos atrás, um congresso de transplante de medula óssea também, onde o doador e o receptor se conheceram pela primeira vez. Então isso é possível, você pode conhecer depois de, acho que 2 anos, aí precisa das autorizações, mas eu já vi doador vindo do exterior, e tem na Alemanha um caso curiosíssimo que o doador casou com a receptora, eles se conheceram depois, se apaixonaram e casaram. Ajudou a salvar a vida. Essa história é curiosa. Perfeito, doutor. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade e vai saber mais sobre a programação para o final de semana. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa falando sobre vagas de cursos. Hoje é o último dia para se inscrever no curso gratuito sobre a Indústria 4.0, parceria entre a Prefeitura de Jacareí e o Senai.
Os interessados devem ter completado o 5º ano do ensino fundamental, ter 18 anos ou possuir alguma experiência profissional em indústria. Inicialmente, são 16 vagas disponíveis. A inscrição deve ser feita de forma online no link do site da Prefeitura até hoje. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí está com 30 vagas para outros 2 cursos. Aprenda a fabricar e vender pizzas e salgados assados e aprenda a costurar em tecidos plano e malha. As inscrições também devem ser feitas de forma online com aulas presenciais. E olha só, a agenda cultural da semana chega com dicas para você aproveitar a programação aqui em Jacareí. Confira. E aí, pessoal, mais uma agenda cultural começando e é aqui que você encontra as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. Já estão abertas as inscrições para a oficina de fotografia de celular realizada no Seiju, localizado no Jardim Flórida. As vagas são limitadas e para mais informações basta acessar o Instagram da Fundação Cultural. Aproveite! E nos dias 17, 18 e 19, a Jacareí Expo Agro 2026 continua, com shows, exposição de animais, rodeios, espaço kids e muito mais. Com entrada franca das 9 ao meio-dia, o evento acontecerá no Sindicato Rural e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Guichê Web. Não perca! E no domingo, dia 19, acontecerá mais uma edição do Viveiro Viveiro, das 9 às 15 horas no Viveiro Municipal Seu Moura. A programação contará com diversas atividades, como jogos, trilhas guiadas, oficina de análise de água e muito mais. E vale lembrar que a participação nas trilhas exige o uso de sapato fechado. E no mesmo dia, a partir das 13 horas, haverá mais uma edição do Sound System na Rua, no Parque dos Eucaliptos, com entrada gratuita. O evento reunirá diferentes ritmos e sonoridades da música brasileira, com a proposta de unir arte e comunidade. Não perca! E a partir de segunda-feira, dia 20, você poderá visitar a exposição Vestígios do Tempo, 29 anos de arqueologia em Jacareí, no Centro de Memória de Jacareí, das 9 às 16 horas. A exposição apresenta o resultado de quase 3 décadas de investigações arqueológicas locais. E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveitem a programação e até a próxima! Então tem bastante evento para você aproveitar o final de semana aqui na nossa cidade. E agora a gente volta ao nosso bate-papo com Cláudio Galvão, que é médico hematologista. Cláudio, a gente comentou sobre a leucemia, mas além da leucemia existem outros cânceres, tipos de câncer também. Um deles é o linfoma. Às vezes as pessoas têm tem uma íngua, né, que chama, e confundem, tem algumas que são que desaparecem também, são casos e casos. Como que funciona? Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem os linfonodos. Então, a gente tem vários linfonodos no pescoço, embaixo do braço, aqui na região inguinal. E eles são parte do nosso sistema imunológico. Então, ele vai mais ou menos funcionar como filtro. Então, você vai lá, fez a unha, machucou, infectou. Aquela bactéria ela vai entrar, pode cair na circulação. E aí você tem um linfonodo aqui, por exemplo, na região axilar, que vai filtrar aquilo e vai aumentar de tamanho. Então, isso é comum, isso é um efeito normal do seu sistema imunológico. Você tem várias infecções, então isso aí vai estar aumentando. Você vai ter adenomegalia, que o pessoal chama de íngua. Geralmente são adenomegalias que duram poucas semanas, são dolorosas, você palpa, aquilo está doendo e aquilo vai melhorar. Quando isso persiste, e principalmente quando começa a ficar muito grande, principalmente quando ela é não dolorosa, aí você tem que procurar um médico, um hematologista pediatra, fazer uma avaliação disso. A gente faz uma avaliação com ultrassom, etc. E em situações específicas, a gente vai lá, tira um pedacinho para fazer o diagnóstico dessa doença que chama linfoma. O linfoma é um universo enorme de doenças, então assim, tem linfoma de criança, linfoma de adulto, linfoma mais agressivo, outros linfomas menos, que a gente chama de indolente, alguns que a gente fica só olhando porque ele evolui em anos, e aí você precisa fazer esse diagnóstico e tratar.
Hoje, a imensa maioria dos linfomas tem cura, né? O paciente se cura, então tenho pacientes adultos, crianças, gente que eu tratei lá, minha primeira paciente da vida era uma adolescente com linfoma, isso foi lá em 1995. Eu sei que ela está no meu Facebook, está 31 anos depois, ela está ótima. Então, são doenças que a gente consegue sim tratar e diagnosticar. Cada vez está melhorando mais, remédios mais específicos, etc. Então, isso avançou de uma maneira extrema desde que eu me formei. Outro nome que começou a aparecer também nos últimos anos é o mieloma múltiplo. Como que funciona? O que é o mieloma? Isso é uma doença muito particular, porque assim, você tem uma célulazinha chamada plasmócito, é uma célula que fica lá na periferia e ela tem uma função de defesa. Pode acontecer, então o mieloma funciona mais ou menos parecido com a leucemia, você fica um plasmócito, ele fica doente e ela começa a proliferar demais. E o que ele vai fazer? Ele pode infiltrar o osso, então ele vai deixando o osso rarefeito e você pode ter fratura. Ele pode produzir proteínas que vão infiltrar o rim, vão causar insuficiência renal, e ele pode produzir anemia. Então, o mieloma geralmente tem esse tipo de situação. No passado, o mieloma era uma doença que a gente basicamente não curava, o tempo de vida era muito curto. Hoje você classifica, você tem tratamentos cada vez melhores. Infelizmente, no caso do mieloma, você tem aí uma dissonância grande do SUS e do sistema privado. O sistema privado ele tem muito mais tratamento e hoje você consegue tratar pacientes por muitos e muitos anos. A gente não sabe se cura o mieloma, porque assim, como vieram vários tratamentos novos, tem pacientes que tomaram esses tratamentos novos. Então, há 5, 6 anos acompanhando a doença, a gente não sabe se elas ficaram curadas. Eu tenho agora uma paciente que fez lá o tratamento no ano 2000 e a doença voltou agora em 2026, então ela passou 26 anos sem o mieloma e o mieloma voltou agora. Então é uma doença que a gente assim mudou, né, completamente. Muitos dos pacientes com mieloma vão morrer de outras causas, porque é uma doença que geralmente vai acometer pessoas com mais de 60 anos, né? Então eles acabam até falecendo por outra causa. Existe algum sinal de alerta? Sim, começa a dor óssea, dor nas costas, uma dor óssea muito mais intensa, uma anemia não explicada, por isso que toda anemia ela deve ser investigada. Insuficiência renal. Então, assim, geralmente esses pacientes chegam para nós ou com quadro de anemia discreta, mas muitos chegam com dor, já com uma dor, começa a ter uma dor lombar. Dor lombar é comum, né? Dor nas costas. Mas assim, uma dor fora do normal e aí você tem algum tipo de fratura, principalmente na coluna, que pode levar a fazer esse diagnóstico. Doutor, você acha que os casos estão aumentando ou hoje em dia consegue diagnosticar melhor? Você teve uma melhora muito grande de diagnóstico e tem alguns dados que mostram que há um aumento discreto no número de casos. Mas, assim, há melhora do diagnóstico e tem outra questão, né? Que o pessoal mais velho, às vezes, tem uma percepção, nossa, agora tem muito mais casos de câncer. Não, as pessoas morriam jovens, né? A expectativa média de vida ela aumentou imensamente. Então, quando alguém morria com 60 anos, quando eu era criança, eu falava, nossa, tadinho, olha, já estava velhinho, etc. Hoje tem gente com 60 anos tendo filho, né? Homem tendo filho. Então, isso mudou muito, a expectativa de vida mudou. Se a gente está vivendo mais, a gente pode ter mais doenças, às vezes é mais do que esperado. Então tem esse aspecto positivo. Claro que você vai ter que... como é que você previne câncer? Vai ser aquela velha coisa, você come melhor, se alimenta melhor, etc. Vai prevenir. E aí aquela velha coisa de atividade física, de comer bem, essas coisas, isso tudo influencia. Então, por exemplo, falando ali, mesmo do mieloma, às vezes a gente tem que fazer um tipo de transplante que chama autotransplante. Você você precisa fazer uma quimioterapia muito intensa, você pega a sua própria medula, guarda no congelador, faz a quimio intensa e devolve a sua medula, o autotransplante. Mesmo no mieloma, você tem lá uma faixa etária que chega, isso vai até os 65, 70 anos. Mas se o paciente é muito fit, às vezes a pessoa faz atividade física, etc., você consegue fazer isso com paciente com muito mais idade. Então, isso conta. Você está em boa forma física, eu tive pacientes, são
figuras fora do normal, mas que botavam a bicicleta ergométrica, que estavam lá transplantando, e na bicicleta ergométrica, e falam, não, eu vou fazer, eu vou me esforçar, eu vou ficar aqui. E só pararam de fazer exercício 4, 5 dias no período mais agudo, o resto eles estavam lá fazendo exercício. Não só o câncer, como outras doenças, tudo é prevenir, né? A prevenção sempre é o melhor caminho. Você tem a sorte, né? Essas doenças, muitas delas não têm assim, por exemplo, não fume, não tenha câncer de pulmão. Existe um fator sorte, mas assim, sempre que você vai se alimentar melhor, você vai evitar a obesidade, você vai fazer atividade física, você diminui a chance de ter essas doenças. E se você for pego, por exemplo, numa condição física que você está bem preparado, você tolera bem o tratamento. Eu tenho uma paciente agora que eu transplantei, virou minha amiga, mora em Portugal, ela está há 11 anos pós-transplante e ela acabou de fazer o caminho de Santiago pela 7ª vez, ela de bicicleta. Ela fez todo aquele caminho desde a França até a Espanha, 700 quilômetros pedalando. Então tem sim uma qualidade de vida depois, né, doutor? Tem. Peço licença, você já voltamos a conversar. E olha só, a Secretaria Municipal de Esportes e Qualidade de Vida está realizando uma colônia de férias de inverno em parceria com a Feira Agropecuária Jacareí Expo Agro. Crianças entre 7 e 12 anos de idade da Rede Municipal de Educação e das escolinhas de esportes e equipes de performance da Secretaria podem curtir as férias com brincadeiras cooperativas, brinquedos infláveis e visitas monitoradas à fazendia de animais. Amanhã e domingo, as atividades recreativas da colônia serão abertas ao público em geral, das 11 horas da manhã às 18 horas. E a vacina Pneumo-20 agora se encontra disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Confira os detalhes na reportagem. Jacareí passa a contar com um novo reforço contra a doença pneumocócica, a vacina Pneumo-20. A Pneumo-20 é uma importante vacina recentemente incorporada no Sistema Único de Saúde, que protege, diferentemente da Pneumo-10, de 20 sorotipos diferentes do pneumococo, uma bactéria que causa principalmente pneumonia, meningite, otite, sinusite, principalmente em pessoas mais vulneráveis. Então, com a mudança, o calendário vacinal infantil do SUS também passa por uma atualização. As crianças com 2 meses de idade vão começar tomando a Pneumo-20, com 4 meses vão fazer a dose com a Pneumo-10 e um reforço com 12 meses, 1 ano, com a Pneumo-20. É muito importante que as crianças que iniciaram corretamente esse ciclo vacinal, ela vai ter esse ciclo completo. Caso a criança tenha de 5 meses a 12 meses, ela vai fazer esse ciclo que eu falei. E caso ela tenha de 12 meses a 5 anos de idade, ela vai fazer o esquema com uma única dose de Pneumo-20. No período de 2024 a outubro de 2025, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 34 mil atendimentos relacionados à doença pneumocócica. A Pneumo-20, que antes estava disponível apenas na rede privada, agora se encontra disponível gratuitamente. Para o sistema público de saúde é muito importante ter a incorporação dessa nova vacina, porque ela vai realmente proteger as nossas crianças e essas pessoas que vão fazer uso da Pneumo-20 e principalmente vai diminuir a procura por internações e, consequentemente, a gente vai ter uma queda dos óbitos, principalmente por pneumonia e meningite no município. A orientação é que pais e responsáveis fiquem atentos ao esquema vacinal e procurem uma unidade de saúde para manter a caderneta das crianças em dia. Todas as nossas unidades básicas de saúde estão com a Pneumo-20 disponível. O horário de vacinação é das 8 às 16 nas unidades tradicionais e nas unidades 12 horas, estende-se o período até às 18 horas. Importante que a pessoa traga o documento, né, da criança e, principalmente, se tiver a carteirinha de vacinação, trazer em conjunto. Caso ela não tenha e a criança já tenha costume de tomar no nosso município a vacina, as informações já estão no nosso sistema de gestão. Voltamos a conversar com Cláudio Galvão, que é médico hematologista. Cláudio, estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Queria agradecer a sua presença. Foi muito esclarecedor, conseguimos descobrir o que se trata mesmo o hematologista, comentar também um pouquinho sobre as doenças de sangue. Até uma próxima. Até, muito obrigado pelo convite. E lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!